Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós temos estudado pelas manhãs a Confissão de Fé de 1689, mas hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos hoje meditar num salmo de romagem, no Salmo 133. Geralmente nós temos trazido à noite, né? Mas o Senhor colocou no meu coração esse desejo de tratar desse salmo. Os irmãos que têm acompanhado vão perceber que eu pulei alguns, mas se o Senhor permitir, eu quero voltar depois. Mas esse salmo aqui, no dia que nós retornamos para as reuniões nas casas, né? A irmã Célia aqui, que cedeu a casa dela, a gente estava junto. E eu levei esse salmo lá para a gente compartilhar junto, e ele já tinha falado para mim, eu falei, não, eu quero compartilhar isso com toda a igreja. E é por isso que hoje a gente vai falar dele. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós somos, por natureza, Senhor, por conta do pecado, Senhor, nós somos por natureza egoístas, orgulhosos. Nós somos pessoas que tendem a olhar para nós como se nós fôssemos superiores aos outros, quando a Tua palavra, Senhor, como foi lido já hoje, nos ensina a olhar os outros como superiores a nós. Que nós possamos, Senhor, crescer no vínculo da unidade, no vínculo do amor. Senhor, isso só vai acontecer quando nós estivermos vivendo no mesmo Espírito, no Espírito Santo, no Teu Espírito, Pai, olhando todos para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé. Quero colocar a minha vida, a vida de cada um dos irmãos que aqui estão nessa manhã, e aqueles que estão acompanhando e que vão ouvir essa palavra, que o Teu Espírito Santo possa ganhá-los, possa nos ganhar, cada um de nós, e fazer que fique muito claro para todos nós, Senhor, o vínculo que nos une. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, o Salmo de número 133. Eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias e nós vamos ler juntos. É um salmo muito pequeno, um salmo de Davi, mas um salmo muito bonito, muito conhecido também. O texto diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmão, só para nós entendermos o contexto onde esse salmo, em que momento histórico que esse salmo foi escrito. Então, é um salmo de Davi. Nós sabemos que Davi foi o grande rei de Israel, o maior dos reis de Israel. Só que Davi não teve uma vida fácil. A história de Davi é uma história muito conhecida, né? Os irmãos que já leram ali os livros de 1º e 2º Samuel vão ver ali como foi difícil, né? Mesmo Davi tendo sido escolhido pelo Senhor, ungido pelo Senhor, não foi algo que Davi escolheu fazer, né? Foi o Senhor que escolheu a Davi, mas o caminho de Davi, até chegar o momento em que ele assumiu o trono de Israel, né, de forma definitiva, sobre todas as 12 tribos ali, foi um caminho muito difícil, de muita luta. Houve perseguição por parte de Saul, que era o antigo rei. A partir do momento em que até Saul morre, né, existe esse contexto que a gente vai falar agora, começa uma guerra civil, uma guerra entre os irmãos. Os irmãos têm que lembrar, né, só para a gente rememorar. Israel, então, era dividido em 12 tribos, em 12 regiões que existia uma certa autonomia, né? Cada uma dessas regiões era relacionada aos filhos de Jacó, né, ou Israel, com exceção de um, que era Levi. Levi não tinha um local específico, porque os filhos de Levi seriam os responsáveis pelo templo, pelo sacerdócio, né? Naquele momento, então, aquelas 12 tribos elas eram unidas como um só povo, todos filhos de Jacó, mas, ao mesmo tempo, havia ali diferenças geográficas, cada um morava no lugar, né? Havia diferenças até linguísticas. A gente percebe que, pela palavra mesmo, né, fala para nós que eles tinham diferenças de sotaque. Então, existiam algumas diferenças, mas era um só povo. Existia um só louvor, ou um só culto aceitável, no caso, que o Senhor tinha instituído, que era para ocorrer naquele momento no tabernáculo. Depois passou a ser no templo.
E esse povo, por muito tempo, se reuniu e viveu ali na região da Palestina sem ter um rei. Ele era governado por juízes. Mas aquela situação estava fugindo, de alguma forma. Deus controla todas as coisas, mas o povo estava deliberadamente desobedecendo a palavra de Deus, os preceitos de Deus, cada qual vivia do jeito como bem entendesse. Né? Eu até separei um texto aqui lá do finalzinho do livro de Juízes, olha o que está escrito: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Nessa época, no final do período de Juízes, no começo do período dos reis, a lei do Senhor a respeito do culto já estava disposta, já estava claro, e as pessoas simplesmente desprezavam, e cada um vivia como queria. Isso não era agradável ao Senhor, e o Senhor, ele levantou então um rei, para que houvesse uma união geográfica, uma união debaixo de um só soberano ali, colocado pelo Senhor. E esse homem foi Saul. Saul era um homem forte, um homem grande, um homem poderoso, mas ele foi um homem que desobedeceu ao Senhor. Ele saiu dos caminhos do Senhor e por isso o Senhor o tirou o reinado. E logo quando ele morre, antes dele morrer até, o Senhor já havia escolhido Davi para ser o seu sucessor, mas Davi não era filho de Saul. Davi era até de outra tribo. Saul era da tribo de Benjamim, Davi era da tribo de Judá. E quando então Saul morre, as 11 tribos que não Judá não aceitaram o reinado de Davi, não aceitaram Davi como rei. E por conta disso uma guerra civil se instala. Ali eles ficam praticamente 2 anos lutando, muitas pessoas morrem, irmãos matando irmãos. Todos filhos de Jacó, todos filhos de Israel, todos homens que deveriam seguir aquilo que estava escrito nas Escrituras, que deveriam seguir o mesmo culto, no mesmo lugar, no mesmo tabernáculo, mas eles estavam guerreando entre si. Então ali havia uma luta que... Toda guerra civil é uma guerra terrível, toda guerra é terrível, toda guerra civil é mais terrível ainda porque são pessoas do mesmo país lutando contra si, mas quando a gente fala de Israel, do povo de Deus, isso se torna algo pior ainda, porque nós estamos falando de filhos de Deus lutando entre si e se matando. E aqui ainda a coisa se reveste de um caráter mais difícil ainda. Por quê? Vocês se lembram, como eu já disse, o culto naquele momento ele tinha que acontecer em um lugar, em torno do tabernáculo. Então, digamos, por exemplo, se você fosse um judeu zeloso, temente ao Senhor, lá da tribo de Zebulon, você ia poder, no meio de uma guerra civil, entrar lá em Judá para ir até o tabernáculo para sacrificar ao Senhor? Não. Então, o próprio culto estava prejudicado por conta dessa situação. E essa situação durou ali muito tempo, quase 2 anos, né? Imagina aqui, a gente tem já 6 meses sofrido com uma situação que tirou a nossa normalidade, a nossa regularidade de culto. Ali eles ficaram praticamente mais de 2 anos, sem perspectiva, correndo assim, sem poder ir até lá, correndo risco de morte, sem saber o que iria acontecer. Mas o Senhor havia levantado Davi. Davi era um homem que, por mais que tivesse diversos pecados, e eles estão relatados nas Escrituras, nós conhecemos bem as lutas de Davi, mas ele foi um homem chamado segundo o coração do Senhor, porque ele foi um homem que se arrependia, era um homem que cria e amava a Deus. E em determinado momento, o Senhor então traz paz sobre Israel. Traz um momento ali em que aquelas 11 tribos, né, se vocês acompanharem lá em Samuel, vocês vão ver que foram várias lutas, mas no final tudo acabou se resolvendo. Todos aqueles povos, todas as tribos aceitaram Davi como o seu rei e houve paz sobre Israel. Aquela unidade que estava despedaçada, que estava suja de sangue, ela acabou sendo restaurada. O culto pôde ser restaurado. O culto agradável, aceitável ao Senhor, que era o culto ali junto ao tabernáculo, posteriormente lá no templo, ele havia sido restaurado. Então, vocês, olhando para esse contexto, que é o contexto mais provável que esse salmo foi escrito, a gente pode entender e compreender o porquê que Davi escreve nesses termos. Ó, quão bom e como é agradável viveres unidos os irmãos. Aqui é um salmo que nós podemos sim aplicar para a situação da nossa união, que nós temos aqui um para com os outros, de maneira mais, vamos dizer assim, particular. Sim, mas Davi aqui ele está apontando para algo muito maior que isso, que é para essa unidade do povo como um todo, que é algo que nós estamos experimentando agora. Talvez nós
falando por mim, nós não tínhamos talvez a noção da importância da gente estar junto até um tempo atrás. E agora, quando isso é chacoalhado de alguma forma, o quanto que nós temos dado valor a isso. De certa forma, pensem nesse contexto, o povo em guerra, o povo se matando, os irmãos se matando entre si, matando a traição, era algo terrível, o contexto ali foi um contexto muito triste. Né? O culto não acontecendo como deveria estar acontecendo, sendo restrito a uma tribo só, sendo que eram 12 tribos. Então, quando isso se resolve, quando o Senhor traz paz sobre Israel, qual é o clamor de Davi? Oh, como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos. Aqui ele está apontando para a união do povo de Deus. Tem muito a ver com o que o irmão Gabriel leu hoje de manhã, agora há pouco, em Filipenses 2. Esse vínculo de união que nos une, que é um vínculo que vem de quem? Do nosso Senhor. A união quem traz é Ele. A união nós temos nele. Quando a gente foge dele, a desunião vem. Quando é o Danilo falando, aí a desunião vai vir, porque cada um pensa de um jeito, isso é normal. Mas aqui existe um vínculo que nos une, o vínculo do amor que é Cristo Jesus. E aqui então vamos prosseguir. Quando ele fala dessa união, aqui o texto de Juízes, né? Cada um fazia o que achava mais reto. Essa era a situação pré-reis, né? E aqui ele vai falar como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos. Então aqui ele fala da questão da união em si. Nós estamos falando da união de todo o povo de Deus como um só povo? Sim, mas nós também estamos falando da união, da forma como Deus expôs e pôs para nós no Novo Testamento. Nós não temos mais a necessidade de nos dirigir a um lugar específico lá em Jerusalém para adorar e cultuar o Senhor. Que forma que o Senhor escolheu para a igreja dele se reunir no Novo Testamento, após a vinda de Cristo? Comunidades locais, igrejas locais. Existe um só povo de Deus? Sim. E aqui para todos aqueles que, como eu, já teve a oportunidade de mudarem várias vezes de lugar, é algo interessantíssimo e bonito como o Senhor trata nesse ponto. Você chega num lugar que você não conhece ninguém, às vezes em outro país, né, no nosso caso aqui em outras cidades, e você chega e você não conhece ninguém, e 1, 2 semanas depois é como se você já te conhecesse aquelas pessoas há muito tempo. A gente sempre tem falado disso. Eu estou aqui em Londrina há 3 anos, e a gente não conhecia ninguém daqui há 3 anos atrás, eu não sabia quem era ninguém, e a gente está aqui, e é como se nós estivéssemos juntos há muito tempo. Irmãos, isso é algo que não vem de nós como seres humanos, não é porque a gente é legal, é porque nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos irmãos. Isso é para ser assim. Então é muito bom, a união entre os irmãos é algo desejável, é algo que nós temos que querer, que nós temos que entender que é boa e que é agradável. E aqui, muitas vezes, nós usamos essas duas palavras como sinônimos, e em certo sentido elas são, mas elas têm também outros significados diversos. O que é uma coisa agradável, irmãos? É algo prazeroso, é algo gostoso, certo? A união entre os irmãos é algo prazeroso, é algo agradável. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu não gosto muito. Bom, pode até acontecer de que algo seja prazeroso e você não goste, mas é prazeroso. É que nem tem gente que fala assim, chocolate é ruim. Não, chocolate é bom. Bilhões de pessoas atestam isso. Você pode não gostar. Aí você fala, eu não gosto, mas é bom, deve ser, todo mundo gosta, não é verdade? A união entre os irmãos é algo prazeroso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia atesta isso, não sou eu que estou dizendo. A palavra diz, ó quão bom e como é agradável a união entre os irmãos. Ah, mas tem irmãos que têm lutas quanto a isso, tem dificuldades, que não gostam de reunir, não gostam de estar junto, gostam de ficar sozinho, gostam de ficar em casa sem os outros, acha chato, tem que ficar ouvindo. Se esse é o seu caso, irmãos, então você está, de alguma forma, andando em descompasso com aquilo que a palavra diz. Então é para desesperar? Não. Senhor, a tua palavra diz que é prazeroso estar com os irmãos. Que é prazeroso conversar, ter comunhão, estar no culto, ou estar em reuniões, estar junto, comer uma pizza. A tua palavra diz isso, mas eu não tenho esse prazer. Eu tenho preguiça, eu tenho vergonha, eu acho chato. Se esse é o seu caso, meu irmão, seja sincero com o Senhor. Aí você fala, Senhor, eu não sei, me ajuda. Me ajuda, o que está acontecendo? Eu sou muito orgulhoso? Por isso que ninguém é bom demais para mim, ninguém é bom o suficiente para mim?
Eu sou uma pessoa muito centrada em mim mesmo, então assim, eu até gosto que alguém venha, mas vai sujar minha casa, aí já isso... Você entende que existe um motivo pelo qual você não está sentindo aquilo que a Bíblia diz que você deveria sentir? Clame ao Senhor, coloque isso diante do Senhor. A palavra diz que é prazeroso. Se você não sente prazer, Senhor, eu quero sentir prazer nisso, porque a tua palavra diz que isso é bom. Esse é o sentido da palavra agradável. É gostoso. Mas não é simplesmente gostoso. Porque algo pode ser gostoso, pode ser agradável, pode ser prazeroso, mas pode fazer mal, não é verdade? Comer muito doce, um diabético, doce é bom? É agradável? É agradável. É prazeroso? É prazeroso. Faz bem? Não faz. Mas algo pode ser agradável, então, e não ser bom, não fazer bem para aquela pessoa. Mas aqui nós temos também que essa comunhão é boa, ela faz bem para nós. Ela faz bem. Ela é tão maravilhosa a união, porque Deus até poderia ter dado para nós um remédio que fosse muito bom, que fizesse bem para nós, e a união entre os irmãos é algo assim, mas que não fosse agradável. Por exemplo, uma vacina, um remédio amargo, são coisas que são boas para o nosso corpo, mas não são agradáveis. Uma cirurgia para retirada de apêndice é algo muito bom para uma pessoa que está tendo uma crise. Mas é agradável? Não, não é. Aqui o Senhor é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso que Ele nos deu algo que é bom, que vai fazer bem para você, vai fazer bem para os seus ossos, vai fazer bem para a sua casa, para a sua família, e ainda assim é bom e é gostoso, é agradável, é prazeroso, mas é algo, irmãos, que a gente tem que cultivar, porque a tua natureza é pecaminosa. Sabe o que o pecador quer fazer? Ele quer se esconder atrás de arbustos, como Adão fez. Ele quer fugir, ele não quer se expor. E quando muitas vezes instado, quando muitas vezes exortado a ter comunhão, muitas vezes nós podemos criar capas de religiosidade para esconder quem nós somos de verdade. E isso é um pecado também. Então aqui nós estamos falando de união, de um vínculo, de irmãos que são filhos do mesmo Pai. Se nós não tivermos esse vínculo, irmãos, se nós não tivermos essa união, se nós não tivermos esse amor e desejo de estarmos uns com os outros, como que a gente vai suportar aquilo que está nos proposto lá fora? A igreja, ela está cada vez mais, e vocês estão vendo isso, no centro de tudo quanto é notícia, em termos de perseguição, de luta. Entendam, a coisa não vai melhorar. E aí nós somos tentados a andar desunidos, a brigar, a viver cheio de partidarismos. E aqui, irmãos, eu estou falando para irmãos, eu não estou falando, não, a gente luta contra os de fora, eu estou falando entre irmãos. Partidarismo entre nós. Então é algo que a gente tem que cuidar. Então aqui a gente falou da questão da união. E aí nós vamos então para as imagens que Davi utiliza para mostrar para nós a importância dessa união. Então Davi aqui ele é muito claro, né? Ele ilustra o ponto dele com figuras que para o judeu daquela época eram muito claras, para nós talvez não seja, por isso que a gente vai ter que dar uma olhadinha e meditar um pouquinho no contexto em que elas foram escritas, né? Salmo 133, 2, ele vai fazer a primeira ilustração dele. Como é bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como o quê? Primeira ilustração. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Lembra que eu falei que naquele momento o culto era centralizado onde? No tabernáculo. Existia um povo, um dos filhos de Jacó, que foi escolhido para que ele, toda a descendência dele, cuidasse então do culto ao Senhor, do sacrifício, do louvor. Que tribo era essa? Era a tribo de Levi. Quem era o líder dessa tribo? O primeiro que foi escolhido para ser esse sumo sacerdote? Arão. Arão foi o homem que o Senhor escolheu, então, como sumo sacerdote, para ser aquele mediador entre o povo e Deus, naquele momento, um mediador precário, nós sabemos, o que ele fazia ali era algo que só viria a se concretizar efetivamente em Cristo Jesus, mas Arão foi o homem que o Senhor escolheu para que fizesse, então, esse papel de sumo sacerdote.
E como que ficava demonstrado ali diante do povo que aquele homem havia sido escolhido por Deus? Qual que era o símbolo disso? Era essa unção. Sempre quando homens eram escolhidos da parte do Senhor para alguma função específica, era muito comum naquele contexto a unção. O nosso Senhor Jesus Cristo foi ungido antes da sua morte. Davi havia sido ungido para ser rei. E Arão, ele então, como sumo sacerdote, ele tinha que ser ungido sumo sacerdote. Então, em um determinado momento, ali numa situação, numa celebração que havia sido toda prescrita pelas próprias Escrituras, se vocês quiserem ler mais sobre isso, está em Êxodo capítulo 30, o Senhor determinou que fosse feito então ali um óleo muito puro, cheio de especiarias. Isso está lá em Êxodo capítulo 30, até explica como foi feito isso. Esse era um óleo tão especial, que era esse óleo a ser derramado sobre o sacerdote, que se alguém do povo tentasse imitar esse perfume e levar para a casa dele e fazer na casa dele, ele poderia ser morto. Então, porque esse perfume era um perfume muito especial, que representava o quê? Que esse homem, Arão, e posteriormente todos os seus descendentes, foi escolhido pelo Senhor para ser esse mediador ali por algum momento, e para ser o mediador não só do povo dele, o povo de Levi, mas de todo o povo de Israel. Então esse óleo é derramado sobre a cabeça de Arão, isso significa o quê? Você foi o escolhido. E aquele óleo então descia pela cabeça dele até chegar aos pés dele. Né? Do alto até abaixo, todo Arão era coberto então com esse óleo, que simbolizava o quê? Você foi a pessoa escolhida. A unidade do culto ao Senhor está representado aqui em você. Esse culto, ele é único. Ele é único. Seja em você como, então, o mediador ali, que ele representava, então, ele prefigurava Cristo, que depois viria fazer isso de maneira definitiva, né? Como a gente viu e está vendo em Hebreus, mas também a unidade geográfica do culto. Porque não interessava se você fosse de Benjamim, de Judá, de Zebulon, de Aser, todos nós seríamos representados por quem? Por um levita. Qual levita? O levita ali da casa de Arão. O primeiro seria Arão. Quando se aponta para a unção de Arão, então a gente aponta para a unidade de culto de todo o povo da aliança. E aqui é interessante, se vocês forem ver Êxodo capítulo 28, verso 29, todos esses trechos ali de Êxodo 28, 29, 30, está mostrando Deus instituindo o culto como deveria acontecer ali naquele contexto do Velho Testamento. E vai dizer o quê? Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Então, só para os irmãos, não sei se alguns irmãos já viram, né? Hoje na internet vocês acabam encontrando, algumas bíblias de estudo tem também. Existia um cuidado da parte do Senhor com toda a vestimenta do sumo sacerdote, né? Então, existe ali vários pontos, o jeito que tinha que ser, a cor, qual tecido e tudo mais. Só que no peitoral do sumo sacerdote, eles chamam de peitoral mesmo ali. É muito interessante isso. E isso demonstra de uma maneira clara, né? O Senhor queria usar nada por acaso nas Escrituras. Até uma roupa que um sumo sacerdote usava não era por acaso. O Senhor tinha um propósito naquilo. Então ele usava ali um peitoral contendo 12 pedras. Cada pedra dessa, cada pedra preciosa dessa, ela representava uma das tribos de de Jacó, uma das tribos de Israel. Isso significava o quê? Quando então Arão entrava ali no Santo dos Santos uma vez por ano para levar a expiação, o que ele estava demonstrando ali? Ele carregava, ele representava todo o povo de Deus num único ato. Né? Ele carregava sobre o peito dele, então, essas 12 tribos, de uma maneira clara. As pessoas olhavam e sabiam, ali, as 12 tribos estão ali. E no momento, então, que é derramado esse óleo, né, as 12 tribos estavam sendo, de certa forma, ungidas naquele homem. Então, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, é como, então, ele vai dar esse primeiro exemplo. É como Arão, quando ele é ali ungido, representando todo o povo, representando o único sacrifício, apontando para um único Deus. Entendem? Vamos prosseguir aqui. O segundo exemplo que ele dá é um exemplo agora geográfico, que para nós não faz tanto sentido, mas para eles lá era muito claro. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes do Sião. Eu, por muito tempo, li esse texto e eu achava que o Monte Hermon e o Monte Sião ficavam um do lado do outro, e aí descia assim
o orvalho, né? Nada a ver. Olha só, fiquei lendo e recitando esse salmo tantos anos e não sabia disso. Aí, lendo, e se vocês pegarem qualquer Bíblia que tenha um mapinha, vocês vão perceber o seguinte: o Monte Hermon fica no extremo norte da Palestina. Hoje é uma região até que está debaixo de guerra, né? A região do Monte Hermon fica na divisa entre Síria e Israel, ali nas colinas de Golã, que é uma região disputada, né? Que não era para ser de Israel pela ONU, mas Israel foi lá e tomou para ela e estão disputando lá. O Monte Hermon fica no alto, no norte de Israel. É um monte muito grande, até para os padrões ali de Israel, é um monte muito alto, e mesmo Israel sendo uma região com muitos desertos e tudo mais, ali é um lugar tão alto que ali é um lugar que tem gelo, aquelas neves eternas, né? Aquele gelo de topo de montanha. E esse gelo que existe ali tem uma importância climática muito grande. Aquela umidade que decorre ali das geleiras e tudo mais, ela é importante para todo o Israel quanto país. Né? Israel é um país muito pequeno. Então, quando ele fala aqui do orvalho, né, ele tem a ver com essa umidade, com esse frio, que do Monte Hermon ele pode abençoar toda a terra. E aí ele vai usar como contraponto o Monte Sião. O Monte Sião fica onde? No extremo sul de Israel, na região de Judá. Então, o Monte Sião já fica no lugar desértico, lá embaixo, próximo ao deserto do Negueb, que já é o extremo sul de Israel. Né? E o que ele está querendo dizer aqui? A alegria, a bênção da unidade é como esse orvalho do Hermon, que está lá no norte, e que vem abençoando todo Israel, até o sul de Israel, até o Monte Sião, que era um monte que ficava lá embaixo, todo mundo conhecia. Seria para nós, mais ou menos, irmãos, quando a gente fala que isso aqui é lá do Oiapoque ao Chuí, o que a gente quer dizer com isso? É todo o Brasil, que é do extremo norte até o extremo sul. É uma expressão que nós falamos. Isso aqui era uma expressão deles. É do Hermon até o Sião. Eles usam várias expressões. De Dan até Berseba, era do norte a sul. E significava o quê? Todo Israel. A unidade abençoava a todo o povo, todo Israel, né? De uma só vez. Né? Só que Sião tem uma outra situação. Sião foi o lugar, foi o monte escolhido pelo Senhor para que ele representasse, né? Representasse o local do culto, o local de adoração. Foi no Monte Sião, então, que o templo iria ser construído, que Jerusalém é onde o sacrifício iria ocorrer. Então, por muitas vezes, e a gente já viu isso nos Salmos de Romagem, a palavra Sião é usado como referência a Israel, ao povo de Deus no Velho Testamento. Então, Sião tem essa conotação também. Mas aqui vocês entendem, quando a gente falou, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Então, ele vai lá do norte, abençoando tudo, até o sul. Todo Israel era abençoado com aquele fenômeno climático. Né? Como é hoje. Né? O Polo Sul está ali jogando massa de ar polar, de vez em quando a gente recebe, como a gente recebeu essa semana. Ele vem, ele vai subindo até onde? Vai chegar até no norte do Brasil. É assim que funciona, era assim naquele momento também. Né? Aqui eu vou ler para vocês uma citação do irmão Mauro Meister, que é um irmão brasileiro, mas ele é um dos maiores especialistas do mundo em Antigo Testamento. Olha que interessante. A terra é ungida com o orvalho, assim como Arão é ungido com o óleo da consagração. O país não é somente unido, é também abençoado. O ponto focal da santidade e bênção é Sião, porque lá o Senhor ordenou a sua bênção para sempre. Por que lá? Sião era o lugar no Velho Testamento, o lugar do sacrifício, o lugar do templo, o lugar onde ficava centralizado o culto ao Senhor e próximo ali Jerusalém, onde ficava o rei, que governava sobre todo o povo do Senhor. Quando nós olhamos para Sião, quando nós pensamos em Sião naquele momento, Sião, o culto, o sacrifício, eles apontam todos para onde, irmãos? Para Cristo. Quando a gente olha aqui para Sião, a gente está olhando aqui para essa unidade, tanto de culto, tanto de sacerdócio, como uma unidade geográfica, de um rei, um único rei, que cuidava de todo o povo. Hoje, quem é o nosso rei e o nosso sumo sacerdote e o nosso profeta? É Jesus Cristo. Tudo isso aqui apontava, eles tinham, né, Hebreus deixa isso tão claro, mas tudo isso apontava para um único mediador, para um único rei e para um único profeta. Tudo isso aqui era sombra ainda, eles não sabiam disso.
Mas tudo isso apontava. Nós podemos usufruir de tudo isso de uma maneira clara, nós podemos enxergar tudo isso. Nós precisamos enxergar e ver, né, a importância da unidade. Onde a unidade acontecia? Onde que ela era ordenada? Em Sião. Todo o povo em Sião naquele momento. E hoje? Hoje não é em Sião. Eu não preciso ir para Jerusalém para adorar o meu Deus. Hoje é onde que essa unidade é ordenada, irmãos? Na igreja. No corpo de quem? De Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E é por isso que nós, essa unidade, então, que é exortada aqui nesse momento, né, apontando ali para a unidade do povo de Deus, num só lugar, num só povo, reunido num só tabernáculo e depois no templo, hoje nós temos que experimentar essa alegria, nós temos que experimentar essa unidade na igreja. É o corpo de Cristo. Tudo isso aqui apontava para isso tem que ficar claro para nós, né? A bênção está ali. Olha o que o Salmo vai terminar dizendo. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, e aí a gente vai para nós. Acho que já ficou muito claro o que esse texto quer dizer e o quanto ele aponta para a igreja de Deus. Isso aqui não é um texto, sim, que foi escrito num contexto de pós-guerra lá entre irmãos, que aconteceu há 3.000 anos atrás? Sim. Mas esse texto todo ele está aqui para nós hoje. O Senhor escolheu ele como palavra inspirada dele para que nós meditássemos nele. Esse texto ele mostra para nós o quanto é importante que os irmãos vivam em união. Nós somos diferentes uns dos outros, mas nós precisamos viver juntos. Foi assim que o Senhor quis que nós vivêssemos. E essa comunhão só vai ser real, verdadeira, quando ela estiver acontecendo, no caso, em Sião? Não, em Cristo. Em Cristo Jesus. Ele é o vínculo que nos une. O Espírito Santo de Deus é o vínculo que nos une. Isso que tem que ficar muito claro para nós. É na comunhão, irmãos. E aqui, assim, a gente pode falar da comunhão no culto, que talvez seja o ápice dessa comunhão. O ápice dessa comunhão, o momento que a gente louva junto, que a gente ora junto, que a gente escuta a palavra junto, que a gente participa dos sacramentos juntos. Mas não só isso, irmãos. Isso é muito pouco. Para alguém que entende o papel da igreja no mundo, a necessidade de união que nós temos, para quem entende que nós estamos numa guerra contra um inimigo terrível, é importante que você entenda isso. Você precisa andar junto. Você precisa de amigos, irmãos que pensem e que creiam no mesmo Deus que você e que estarão do teu lado para te apoiar e para falar da palavra do Senhor para você a hora que você estiver passando por momentos de dificuldade, porque eles virão, irmãos. Vocês acham que 1 hora por semana aqui, quando muito, é o suficiente para isso? Não é. Você precisa ter prazer nos irmãos. Ah, mas o irmão é muito difícil, fala aí, complicado. Sim, ele é, você também é. É por isso que a gente tem que clamar ao Senhor. Senhor, me dá a misericórdia que eu preciso ter, me dá a paz que eu preciso ter, me dá o espírito de amor que eu preciso ter. Porque os irmãos que estão à tua volta, eles vão falar besteira. Eles vão falar coisa errada, eles vão ter entendimentos doutrinários diferentes do seu, eles vão falar um monte de coisa que muitas vezes você não concorda. E o que você faz? Você chuta ele e aí você, não, eu vou continuar sozinho porque não tem ninguém igual a mim? Faça isso, em meio à guerra que nós estamos, e você vai ver o que vai acontecer com você. Porque nós estamos em guerra. E é isso que a gente não tem entendido. Nós estamos andando só, irmãos. A palavra diz que o povo de Deus é um povo que anda só. E assim, eu queria poder dizer que a gente anda só num caminho muito tranquilo, calmo, em vales bonitos e vendo montanhas. Não. Nosso povo é um povo que anda só no meio de uma guerra terrível, um inimigo terrível. Nós sabemos que o general dele já está vencido, ele já foi vencido lá na cruz, mas ele ainda não foi tomado de forma definitiva. O Senhor permitiu que ele ficasse ainda por um tempo. E no tempo que ele resta a ele aqui, sabe o que ele quer fazer? Roubar, matar e destruir. E ele não quer fazer isso com o povo dele, ele quer fazer isso conosco. Então, se a gente não tiver essa convicção de que nós estamos em guerra e que por mais que o meu irmão seja chato às vezes, fale coisas que eu não concorde às vezes, seja muito nervoso às vezes, seja muito passivo às vezes, e todos nós somos assim, é melhor eu estar com ele,
do que sozinho nessa guerra. E eu preciso, então, se está difícil, ore. Ore. Peça ao Senhor esse discernimento, peça ao Senhor essa capacidade de perdoar, de exortar, de amar, de ter misericórdia, irmãos. A gente precisa disso, nós precisamos, né? A igreja é o nosso refúgio. E a igreja não é aqui, a Avenida Valdemar Spranger, é a igreja. Primeiramente, a igreja local, sim, né? Toda a igreja como um todo, mas aqui a gente está falando da igreja local em primeiro lugar, né? Nós precisamos ter prazer nessa união, nós precisamos andar juntos. Nós estamos, a gente estava na reunião de oração agora há pouco, a gente estava falando sobre a questão das crianças. As crianças, há 6 meses, elas não vêm à igreja, aqui, nesse local, nesse templo. Irmão, se a gente dependesse só disso aqui, para ensinar a palavra para os nossos filhos, o que isso queria dizer? Que os nossos filhos, então, estão há 6 meses sem ouvir o evangelho, sem ouvir a palavra. Se você não estiver vivendo isso na sua casa, com irmãos, pregando isso, imagina. Esses irmãos lá, naquela época, né, 3.000 anos atrás, 2 anos sem poder ir ao templo. Se eles se afastassem totalmente da palavra, o que isso poderia implicar? Nós precisamos, sim, andar juntos. Nós não sabemos por quanto tempo que a gente vai ter essa oportunidade de estar aqui como a gente está. A gente ora para que tudo volte ao normal e tudo mais, mas, irmãos, será que daqui 40 anos a gente vai ter oportunidade de estar aqui pregando, lendo a Bíblia, jogando no YouTube, todo mundo junto? Será? Eu não sei. E será que a gente está preparando os nossos filhos para essa realidade? A realidade deles tende a ser pior que a nossa. A gente está preparando eles para isso ou não? Entendam? Como que você vai preparar o seu filho para isso se você não tem prazer nos irmãos? Se o seu prazer está no celular ou numa televisão? Os seus filhos vão aprender isso também. Tá? Então, é algo que a gente precisa, irmãos. A gente não deve, a gente não pode negligenciar essa verdade, nós não podemos negligenciar essa realidade, nós não podemos, por mais que nós tenhamos dificuldades e lutas. Mas eu tenho tempo, eu não gosto. Irmão, isso aqui é remédio. Isso aqui é remédio. Se você está doente, isso aqui é remédio para te curar e para te manter são. Despreze isso e você vai se machucar. Lembra como a gente falou? Esse aqui é um dos meios de graça. A gente falou semana passada, é um dos meios de graça. Negligencie os meios de graça e você vai ser prejudicado, porque você vai ficar frágil, espiritualmente falando. E eu queria, antes da gente encerrar, eu queria ler um texto. Eu não costumo fazer isso quando eu estou pregando os sermões, mas é um texto até um pouquinho grande, mas eu queria que vocês prestassem atenção. Esse texto aqui eu li há uns 7, 8 anos atrás e ele me marcou muito, me marcou demais. É um texto do irmão Aaron Tripp. Alguns irmãos vão conhecer o irmão Ted Tripp, que escreve aquele Instruindo para o Coração da Criança, Pastoreando o Coração da Criança. Esse texto aqui, eu vi ele a primeira vez no livro Instruindo o Coração da Criança. Até onde eu pesquisei, parece que o irmão Aaron Tripp ele é filho do Ted Tripp. Mas é um texto aqui que ele está falando aqui da importância da reunião dos irmãos. Ele está falando no contexto de criação de filhos, de quão importante que os seus filhos cresçam nesse contexto de amor entre os irmãos. E aí ele vai dar esse exemplo aqui. Isso aqui, quando eu li a primeira vez, me marcou e me marcou até hoje. Eu queria compartilhar com os irmãos. Aqui ele está falando disso aqui que a gente está fazendo, da reunião. De quando os irmãos estão juntos aqui no domingo para louvar, para cultuar, para adorar o mesmo Deus. Né? Olha o que ele fala. Dentro desse contexto de que lá fora tem o quê? Uma guerra. Tem uma guerra acontecendo. E nós estamos na linha de frente do inimigo. Ele quer nos destruir. Ele não vai destruir, mas ele quer. E ele vai machucar o máximo que ele puder. Né? E aqui dentro desse contexto, olha o que ele vai falar a respeito da reunião dos irmãos. É como se a batalha houvesse parado nesse dia aqui que a gente está reunindo. A guerra continua, mas hoje é o momento em que a batalha para. E a gente está aqui junto, né? Interrompemos por um momento a interminável luta contra o nosso inimigo. Vivemos por um dia como se já fôssemos vitoriosos. Semelhantemente aos guerreiros que retornam de uma batalha, nós nos aglomeramos aqui nos átrios do nosso rei, no pátio do nosso rei, nós nos sentamos para o banquete que ele nos preparou e aguardamos ansiosos o dia em que a batalha vai acabar em definitivo. Quando o último inimigo cairá, quando o governo do nosso rei será imposto a toda a natureza criada, quando a noite eterna será banida para sempre e o caos apavorador será extinguido. Naquele dia os inimigos cairão e jamais se levantarão novamente. Aqui é o que a gente espera, lá na frente.
Mas isso não aconteceu ainda. Mas agora, por um breve momento, não estamos mais rodeados de inimigos por todos os lados. O mundo não está todo lutando contra nós ou tentando destruir nossa determinação. Nós estamos agora rodeados de companheiros, nossos irmãos de guerra. Conhecemos os inimigos aterrorizantes que eles têm afrontado, e eles, semelhantemente, conhecem também os terrores que nós temos nas batalhas. Quando nós somos entristecidos, quando nos tornamos fracos, eles lutam ao nosso lado contra o inimigo. Quando o nosso coração nos levou a falhar, eles nos fizeram olhar para o nosso Senhor. É por isso que nos reunimos agora, irmãos de guerra, mas agora não para lutar, e sim para ter comunhão, para nos encorajarmos e gloriarmos juntamente com o nosso Rei. Porque amanhã, é segunda-feira, não é? Amanhã nós retornamos à batalha. Mas agora nós estamos renovados. Nossa armadura está consertada e ainda mais resistente. Nosso coração, que de outro modo desesperaria em tão árduo conflito, se tornou mais forte. Nossos ferimentos foram tratados e curados. Saímos de novo a guerrear para a glória do nosso Rei, mas nós não estamos mais fatigados, cansados, nem desencorajados. E assim, nós aguardamos o próximo domingo, ansiando para o dia do descanso que vai ser eterno. Vocês entendem a importância da gente ter esse momento, da gente estar aqui junto? Isso aqui, irmão, se existe algo que seja mais próximo de um prenúncio da glória do porvir, é isso aqui. É isso aqui. A gente aqui não está rodeado de inimigo. Aqui nós estamos descansando daquela batalha lá de fora. Quando tudo é contra nós, tudo. Aqui nós estamos tendo um momento de restauração, de renovação. Nós precisamos disso. Irmãos, quando a gente negligencia isso, e aqui eu não estou falando só do culto aqui, irmãos, estou falando todo dia. Quando nós negligenciamos isso, você fica sozinho. Você pensa alguém que está numa batalha, numa guerra, lutando, está cansado, está com o fardamento dele todo destruído, ele está sem o coturno, ele está sem arma, acabou a munição, e alguém chega e fala, vem, corre aqui para dentro vem aqui conosco, a gente vai te levar de volta para o quartel para te dar uma roupa nova, novo armamento, para tratar suas feridas. Ele fala, não, deixa que eu vou sozinho, eu gosto de ficar sozinho. Muitas vezes a gente tem feito isso por orgulho. Isso é muito perigoso, muito perigoso. E aqui, uma breve aplicação. Algumas breves aplicações, aí, pensando em tudo que a gente falou, né? Ter comunhão com os irmãos é bom e agradável. Isso é uma afirmação bíblica. Se você não tem prazer nisso, se você tem dificuldade com isso, se coloque diante do Senhor. Senhor, me ajude, me ensine a ver da maneira adequada isso. Esses pecados que afastam as pessoas de mim, se eu sou muito bravo, muito chato, muito orgulhoso, se eu sou muito difícil de lidar, se eu sou muito sensível aos outros, trata isso. Mas, irmãos, obedeça. Comece obedecendo, sempre é melhor. Segundo, não negligencie a importância da comunhão, ela é um meio de graça. Como eu disse, você precisa disso. Eu preciso disso. Quando a gente negligencia isso, a gente está se colocando sozinho no mundo que está em guerra, e tem guerra contra você. E o inimigo, ele pode ser muita coisa, ele é terrível, mas ele não é burro. Se você estivesse numa guerra lutando, quem que seria o seu primeiro alvo? Quem está lá junto de todo o povo ou quem está sozinho, querendo andar sozinho num canto ou no outro? É lógico que quem está sozinho. Ah, mas então o inimigo pode me tirar minha salvação? Não vai tirar sua salvação, mas ele pode fazer você sofrer bastante. Especialmente quando você, usando da responsabilidade que o Senhor te deu, optou por desobedecer ao Pai e fazer tudo do teu jeito. Aí o Senhor permite mesmo que as coisas aconteçam exatamente para que você seja tratado, disciplinado, né? E isso ainda é bom, ainda isso é cuidado do Senhor. Ainda que Ele use o inimigo para fazer isso em você, né? Ainda é bondade do Senhor. Terceiro ponto, isso aqui é muito importante, irmãos. Pensa agora nessa ilustração que a gente acabou de usar, né, do exército ali, a guerra acontecendo lá fora, nós estamos cansados, nós precisamos de ajuda, nós nos reunimos aqui enquanto povo de Deus para nos nutrir, para nos consolar, para nos exortar, para nos ajudar, para nos fortalecer. Isso aqui é para ser um ambiente de amor, um ambiente de cuidado, um ambiente que sim, muitas vezes a gente vai precisar tratar uma situação específica que não é fácil. O que vocês acham se pense comigo, há lugar nesse ambiente aqui para partidarismo, para divisão, para fofoca, para maledicência,
para falar mal um do outro, para se achar superior um ao outro, para tirar sarro um do outro, para se matar um ao outro aqui dentro? O Senhor detesta isso, irmãos. Eu sou pai de 2 crianças. Tem uma coisa que tira a minha paz é quando os meus filhos estão brigando. E nós achamos que nós temos todo o direito do mundo de ficar quebrando pau aqui pelos assuntos mais tolos que existem. A gente pega raiva das pessoas por conta de besteiras. Coisas que estão fora das Escrituras. Coisas, muitas vezes, que a gente justifica as Escrituras, mas no final não é as Escrituras. Ali eu estou brigando pelo meu ego. Para que a minha opinião seja vitoriosa. Irmãos, pensem bem nisso. Pensem bem nisso. O mundo querendo destruir lá fora e a gente querendo se destruir aqui dentro. Ah, irmão, agora você está sendo politicamente correto, você está querendo falar aí que a gente então deve aceitar os erros doutrinários. Eu não estou falando disso. Ninguém precisa aceitar erro doutrinário. Ninguém precisa, nem pode, nem deve. Mas aqui a atitude não é atitude de menosprezo, de desprezo, de briga, de ira, de raiva, de inveja, de facção e de partidarismo. Isso destrói a igreja por dentro. Talvez seria a coisa mais idiota a se fazer num momento de guerra, né? O mundo inteiro quer invadir o nosso país. Eu tive uma ideia, vamos dividir o Brasil em vários espaços, a gente briga entre nós, talvez a gente ganhe a guerra com mais facilidade. Irmãos, é isso que a gente tem feito. A gente tem vivido em guerra civil muitas vezes. E por motivos os mais tolos possíveis. Posso falar qual é a base dessas guerras todas, dessa guerra entre nós? Orgulho. Sempre foi, sempre será. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, mas eu não concordo. Então vai ler Tiago. Vai ver o que ele fala sobre a língua. Vai ler 2 Pedro, o que ele fala sobre essa insubordinação e a briga entre os irmãos. Vai ler Judas, o texto que o irmão leu de Filipenses capítulo 2 e tantos outros. A forma como Paulo fala daqueles homens que eram do meio deles e que destruía a igreja de dentro para fora. Leia a Bíblia. A Bíblia está cheia do cuidado de Deus em relação a isso. Irmãos, aqui não é para deixar passar as coisas erradas, não é para aceitar coisas erradas, vocês sabem muito bem disso. Que se tem uma coisa que nós aqui na comunidade prezamos é pela sã doutrina, mas para a gente entender as nossas motivações. É por orgulho? Ou é por amor ao Senhor e pela sã doutrina? É algo que a gente tem que pensar, que a gente tem que orar e que a gente tem que meditar. E por último, irmãos, essa palavra foi uma palavra para irmãos. Toda ela foi para irmãos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ser irmão significa o quê? Nós temos o mesmo Pai. Pode ser que tenha alguém aqui, que tem alguém que está ouvindo pela internet, vendo, que não seja ainda filho. Essa palavra, então, infelizmente, não pode ser dita que é uma palavra para essa pessoa. Por quê? Aqui eu estou falando para irmãos. Né? Irmãos. Não existe irmão fora do contexto da paternidade de Deus. Mas o que eu posso dizer para você é algo maravilhoso, irmão. Irmão, agora eu já chamei de irmão, olha só. Mas se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, o meu irmão mais velho, morreu na cruz no seu lugar para levar sobre si a culpa que está sobre você, você imediatamente, agora mesmo, você pode ser chamado de irmão. E você pode vir regozijar com a gente aqui. Você está percebendo, de alguma forma, que, por mais que você ainda não tenha aceitado que Deus é o seu Pai, que Jesus é seu irmão mais velho, seu Senhor, seu Salvador, mas você está vendo que não é isso que você quer, você não quer participar dessa guerra, você não está aguentando mais tudo isso que está acontecendo, então isso mostra possivelmente que o Espírito Santo já começou a trabalhar no teu coração e mostrar para você que você está no lugar errado, que o seu lugar não é lá, que o seu lugar é aqui. Se esse é o seu caso, creia. É só isso que você precisa fazer. Você não precisa fazer mais nada. Creia que Jesus Cristo morreu por você na cruz, levou a culpa que estava sobre você nas costas dele ali na cruz. Se você crê nisso, você já pode então ser chamado de irmão, você já pode chamá-lo de pai, você já pode curtir aqui conosco esse momento de refrigério e de descanso e de crescimento e de exortação e de amor para renovar as nossas forças, porque amanhã a guerra continua. Mas domingo que vem, se o Senhor permitir ele não voltar, a gente vai estar aqui de novo. Então, continuemos nisso, irmãos. A unidade é algo maravilhoso, é algo bom, é algo que a gente tem que nutrir e buscar. Que nós possamos clamar ao Senhor mais por isso.